Olá, tudo bem? Eu me chamo Janaína da Silva Cardoso, sou terapeuta e facilitadora de constelação familiar. E eu estou fazendo uma série de conteúdos chamado Feridas Emocionais. Por que que eu comecei a olhar para as minhas feridas emocionais? Porque chegou um momento que eu disse: cansei, quero tomar as rédeas da minha vida. E esse é o nome do evento que eu vou promover no dia 17 de dezembro, às 19 horas, pelo Zoom, que é um evento terapêutico somente de ações de cura em direção às nossas feridas, em direção a essas feridas da nossa criança que estão impedindo a nossa vida adulta de ter plenitude e felicidade em todas as áreas. E até lá eu me disponibilizei em fazer uma série de lives que eu venho compartilhando com vocês aqui nesse grupo de forma exclusiva. Elas são realizadas no Instagram, mas não ficam salvas lá. E aqui nesse grupo você tem acesso. Por que dessas lives? Nelas eu venho explicando as 5 feridas emocionais. E a partir disso, hoje, eu vou trazer para você a ferida da injustiça, que é a última. Caso você não tenha visto as outras lives das demais feridas, aguarda que em breve, muito possivelmente, eu vou estar compartilhando de novo aqui no grupo para você assistir. Ontem foi essa live no Instagram, e infelizmente a gente teve um problema na transmissão e eu não pude deixá-la salva. Então eu estou fazendo esse conteúdo aqui para você de forma objetiva para que tu entendas um pouco mais sobre o que são essas feridas emocionais. Mas é bem importante eu te lembrar que essa cura dessas feridas são muito importantes porque elas refletem em você até hoje na tua vida adulta, causando muitos impactos. Essas feridas doem e, na grande maioria das vezes, comandam a sua vida e impedem você de ter essa plenitude em toda e qualquer área da tua vida ou projeto. Porque criança se responsabiliza, criança faz as coisas acontecerem, não só o adulto. Porém, na grande maioria das vezes, nós adultos estamos sendo comandados por elas. Mas antes da gente falar sobre a ferida da injustiça, eu vou te explicar rapidamente, porque talvez seja o primeiro conteúdo que você vai acessar aqui, o que são essas feridas emocionais e quais são. Lembrando que esse conteúdo que eu estou trazendo aqui, ele tem uma abordagem um pouco mais ampla, ela é baseada no livro da Lise Bourbeau, uma filósofa americana que tem um centro de desenvolvimento humano no Canadá. Mas sempre que possível eu vou estar conectando a fala da Lise com a visão da constelação familiar, que é a grande base desse evento do dia 17 de dezembro, entre outras terapias que eu vou utilizar lá também para a gente curar as feridas. Bom, o que são essas feridas? Você deve estar se perguntando, né? O que são essas feridas, Janaína? Primeiro é importante dizer que essas feridas iniciam na repressão da natureza plena da criança no mundo. Essa repressão acontece pela própria família, pela sociedade. Alguma coisa vai reprimindo a natureza dessa criança, ela entende que não pode ser naturalmente quem é. Os pais, a família fazem o melhor que podem, erram, acertam, mas vão fazendo e moldando, colocando os limites. Ou muitas vezes essa própria criança já no ventre da mãe entrou em lealdade a uma ferida, pois talvez um dos seus genitores já viva uma dessas feridas emocionais e ela entende, se papai e mamãe fazem assim, eu também serei. Ou seja, aqui a gente vê uma repetição sistêmica dessas dores que a Lise trouxe na abordagem do livro dela, Feridas Emocionais, ok? Feridas, coisas que doem. E a gente não quer sentir dor, certo? E por isso a gente cria máscaras. Então, como que funciona essa questão das feridas emocionais? Todos temos feridas e para nos defender delas, para não cuidar dessas feridas, usamos uma máscara para escondê-la. A primeira ferida emocional é a da rejeição. Normalmente ela acontece com o genitor do mesmo sexo, homens com os pais, mulheres com as mães. Essa pessoa sente o sentimento de rejeição de alguma forma por algum fato ou porque simplesmente seus pais já vêm com essa dor. E para fugir disso, ela vai usar a máscara do escapista, ou seja, uma pessoa que some, não quer aparecer na vida, é muito isolada. Ela foge da vida. Inclusive o seu corpo demonstra isso. São pessoas muito magras, com a pele muito próxima aos ossos, é uma forma de ela quase não aparecer, porque assim ela não relembra a dor da rejeição. A segunda ferida é a do abandono, que acontece com o genitor do sexo oposto, então mulheres com os pais, homens com as mães.
E para evitar essa dor também registrada por alguma situação que aconteceu na infância ou até mesmo por repetição sistêmica, a pessoa vem e desenvolve a máscara do dependente. Ou seja, para ela não se sentir abandonada, ela vai se tornar totalmente dependente dos outros. Ela acaba não vendo valor na sua própria vida, ela vai precisar ser solícita o tempo todo para se sentir amada. A gente fala aqui na chamada figura do Salvador. Aquele que se ocupa da vida dos outros não vive a sua. Tem problemas de amor próprio. Você conhece pessoas assim? Você é assim? Muito ocupado com os outros e não tem espaço na sua vida para você? Talvez a tua ferida seja do abandono. Lembrando que essas feridas, a gente não tem apenas uma delas, a gente tem uma grande ferida que a máscara dela toma conta da nossa vivência quase que o tempo todo, e outras onde a máscara vem, se apropria da gente por algum tempo e sai, seja do dia, de uma fase de vida. A terceira ferida é a humilhação, onde o genitor é responsável pelo desenvolvimento físico da criança, que é normalmente a mãe que está ali mais próxima, fazendo esses primeiros cuidados da criança, mas também pode ser que seja o pai que esteja ocupando esse lugar. Aqui, essa criança vai sentir vergonha dela mesma. Ela tem um ritmo próprio, sabe suas necessidades, mas não as escuta. Aqui é normalmente um fato onde a criança, quando era pequena, fez xixi ou cocô nas calças, se sujou com comida ou com a própria excreção, e um dos pais a puniu por isso ou debochou dela para o outro genitor. Então ela fica com esse sentimento de vergonha, ok? Ela vai estar sempre limitada e se humilhando. Ela não se permite liberdade. O maior medo dela é ter liberdade. Então ela se limita muito aqui, ok? A penúltima ferida que eu trouxe na série de lives e estou compartilhando aqui com você nesse rápido conteúdo antes da gente falar sobre a ferida da injustiça é a da traição, que é uma ferida também conectada com o genitor do sexo oposto, mulheres com os pais, homens com as mães. Aqui acontece uma quebra de confiança, uma expectativa não correspondida pela criança no aspecto do amor, e aí ela se sente traída pelo genitor. E por isso, como ela vai precisar sempre buscar a confiança, ela vai se tornar muito manipuladora. Então, para esconder essa dor, a traição, ela coloca a máscara do controlador. São essas pessoas que se julgam muito responsáveis e fortes, querem resolver tudo. Muito possivelmente, sempre ela acaba falhando em cumprir promessas consigo mesma, né, ou com os outros. Sempre tenta convencer os outros de que o que ela tá falando é o melhor, mas ela tem muito medo de trair e ser traída. Lembrando, aqui eu tô fazendo uma rápida recapitulação com você sobre as feridas, em função da live não ter ficado gravada. E agora eu vou entrar na ferida da injustiça, que é a última, ferida emocional da injustiça. Essa ferida normalmente desperta através de um período onde a criança está buscando a sua individualidade, que é entre os 4 ou 6 anos de idade, e ela percebe já nessa idade, de forma consciente, que ela é um ser humano, que ela é autônoma, ela tem as suas singularidades. Ou seja, ela pode ter seus direitos e méritos, porém, de alguma maneira, por ser cerceada disso por uma ação dos pais, da família, da sociedade, do meio, ela se sente injustiçada e não consegue integrar essa individualidade. Ou seja, ela não consegue exprimir ser ela mesma, ela fica muito reprimida, ok? Essa dor, então, ela acontece normalmente com genitores do mesmo sexo, homens com pais, mulheres com mães. E esse genitor normalmente tem uma frieza, sofre com a frieza do genitor, sofre com a sua incapacidade de sentir e exprimir sentimentos. Então a criança tem essa dor em relação ao pai ou à mãe que não conseguem manifestar os sentimentos, né? E aí acabam limitando muito ela e ela se sente injustiçada por não poder ser quem é. Normalmente aqui, você quando criança sofreu muito por autoritarismo, críticas frequentes dos pais, severidade e intolerância. Lembrando, gente, aqui não é uma acusação aos pais, né? Que é algo que a constelação familiar nos traz muito, é um olhar de entender que isso já faz parte da história, muito possivelmente teu pai e tua mãe viveram isso com os teus avós e vem sendo repetido, você se conecta e eles trazem esse comportamento, pois não souberam fazer diferente.
Então aqui a gente percebe o quanto a repetição dessas dores das nossas crianças, que ainda vivem dentro de nós e trazendo essa repercussão na vida adulta, é sistêmica. Toda essa abordagem da Lise aqui só confirma, né, o quanto a gente está conectado com os nossos pais, com a história da nossa família, com a história dos sentimentos que eles não elaboraram e que a gente segue repetindo em nome da família. Se é assim que na minha família se faz, eu repito, por muito amor a essa família, né? Por isso, pessoal, é muito importante a gente olhar para as dores da nossa família, ok? Qual que é a máscara que essa criança vai usar para se defender? Vai ser a da rigidez. Não significa que essa criança não sinta nada, pelo contrário, quem está nessa ferida da injustiça normalmente são pessoas muito sensíveis, os rígidos são muito sensíveis, mas como eles vêm com essa história, eles acabam desenvolvendo a capacidade de não reconhecer essa sensibilidade, de não mostrar aos outros. Ficam se iludindo que nada os afeta, por isso quem está nessa ferida também acaba parecendo frio e insensível. Também para se defender de sentir e mostrar os sentimentos, são pessoas que normalmente cruzam os braços, se bloqueando para não sentir, ocultam sentimentos se vestindo de preto. Um bloqueio, né, gente? Um bloqueio para não mostrar esses sentimentos, essas sensações, porque essa criança foi tão reprimida que agora na vida adulta ela precisa ser rígida e se controla o tempo inteiro. Por isso que como ele sofreu e ficou com essa ideia de injustiça, e que na maioria das vezes a criança fica com isso de uma forma equivocada, afinal ela não tem percepção do mundo sobre como as coisas realmente são, ela vai sempre buscar a justiça e a correção a todo preço nas suas ações e nas pessoas que estão próximas a ela. E inclusive para poder fazer essa busca, ela se torna uma pessoa muito perfeccionista. O perfeccionista tenta ser justo, é perfeito, mas muito dificilmente ele vai entender que agindo com todo esse rigor, que ele busca essa justiça, ele normalmente comete injustiça com outras pessoas. O corpo dessa pessoa tem algumas características físicas, talvez você ainda não consiga sentir essas características emocionais, porque você está bloqueado, não consegue olhar para essa dor, mas percebe o teu corpo aí. Ele é um corpo reto e empinado, bem proporcional, os ombros retos na mesma largura do quadril. Mesmo que o rígido ganhe peso, seu corpo fica proporcional. Homens e mulheres têm nádegas arredondadas e eles gostam muito de usar roupas que marcam a cintura, pois acreditam que sentirão menos quando eles protegem essa região da barriga. Também são pessoas muito inquietas, com movimentos dinâmicos, gestos rígidos, também estão sempre com os braços muito colados no corpo. Tem o maxilar cerrado, pescoço rígido e reto de muito orgulho. Porém, elas têm um olhar muito brilhante, vivo e inquieto. E ontem na live veio uma questão muito interessante, assim, porque a gente percebe que quando nós estamos conectados com algumas feridas, nós temos alguns vocabulários que denunciam a ferida que a gente está conectada. No caso de quem tem a ferida da injustiça e usa a máscara da rigidez, é a expressão sem problema. É muito comum quando acontecem decepções ou imprevisto, ele repete 1000 vezes internamente, sem problemas. Sem problemas, para esconder de si e dos outros o que ele sente. Porque quem está nessa ferida busca não viver os problemas desde cedo. Então está sempre sendo muito rápido, eficiente, quer afastar os problemas, quer que seja tudo perfeito. E mesmo que esteja cheio de problemas, prefere dizer que não tem nenhum para evitar sentir o sofrimento. Lembra, nessa dor aqui, nessa ferida, existe a frieza, então ele não pode sentir. Como quem está conectado aqui sempre vai buscar a justiça, vai querer se certificar de se é digno do que recebe. Acaba sempre tendo a razão, precisa ter mérito para obter uma recompensa. Se receber muito sem ter se esforçado, julga não merecedor. Então essa pessoa vive um processo de sabotagem muito grande, né? Se ela não tem mérito para receber, ela vai se sabotar e vai afastar pessoas, situações, presentes da vida, porque ela precisa ser justa, né? Se eu não estou sendo justa em receber, não me permito. São pessoas que acabam ficando muito por essa rigidez conectadas na tensão, sempre muito tensas, porque elas têm medo de errar.
São aquelas pessoas que sempre perguntam, crianças na escola, ou você ainda como adulta perceba, será que eu fiz da forma correta? Será que está certo o jeito que eu estou fazendo? Tem uma máxima muito grande aqui, gente, conectada com essa ferida que eu quero que você preste atenção. O medo de não ser perfeito é o que faz com que uma pessoa rígida se coloque em situações que precise fazer escolhas que considera difíceis. Então, muitas vezes aqui é aquela pessoa que a vida vai levando ela para se colocar da contra a parede e ter que se posicionar rapidamente sobre algo que ela tem muito medo de assumir para ela. Então, quando ela vê, ela está pressionada e vai precisar decidir. Presta atenção no que eu vou te dizer. Na verdade, quem está conectado com a ferida da injustiça e usa a máscara da rigidez acaba cometendo as maiores injustiças, na verdade, consigo mesmo. Tem muita autoexigência. São só deveres, não se permite os direitos. É uma pessoa que sempre vai cumprir muito os seus deveres. Quando relaxar, vai se sentir culpada. Quando descansa ou relaxa, precisa dizer a si mesmo: ah, eu mereço. Fiz muita coisa, agora eu mereço. Por quê? Porque está sempre em tensão, muito tenso. Não respeita os seus limites e por isso vai ter sempre uma estafa emocional. De novo, gente, maior injustiça é consigo mesmo. Por quê? Porque tem uma dificuldade absurda de sentir que tem direito de receber. Como não julga merecedor, quando olha um exemplo que a Lizzie traz desse livro incrível, às vezes a pessoa se dá um presente ou recebe, o que acontece? Ela perde, quebra, estraga, porque internamente ela não se sente merecedor, ok? Tem sempre uma noção de mérito muito ligada aqui nessa ferida. Não diga para uma pessoa dessa ferida, nossa, você teve sorte, porque ela vai te responder, sorte nada, eu trabalhei duro para conseguir isso aqui. Como que está sendo para você ouvir sobre esse conteúdo? Você se identifica nessa ferida? Você identifica pessoas que você ama? Você identifica que a tua vida está limitada por essa dor? Pois é. Por isso que é importante a gente vir nesse processo de conscientização. Pois como que eu vou curar algo que eu não sei que eu tenho, né? Por isso que eu estou fazendo essa série de conteúdos aqui sobre as feridas emocionais. Lembrando que na semana que vem, quarta-feira, dia 16 de dezembro, eu vou fazer um aulão no YouTube. Você precisa se inscrever nele, ok? Eu vou colocar o link logo aqui abaixo para você poder se inscrever abaixo desse conteúdo. Porque sem você estar inscrito, você não vai poder assistir. É um aulão onde eu vou recapitular todas essas feridas, vou fazer exercícios com base na constelação, vou trazer a solução dessas curas na visão da Liz. E aí, se você estiver pronto, dia 17 de dezembro é o evento Cansei, Quero Tomar as Rédeas da Minha Vida. 3 horas e meia de técnicas terapêuticas para cura. Lá não é teoria, lá não é para você entender qual que é a ferida, lá é para curar, ok? Aí depois desse conteúdo aqui eu vou colocar os links para você poder acessar e já se familiarizar e vir com a gente para poder fazer esse movimento. Normalmente essas pessoas que estão sempre nessa busca da perfeição, olha que engraçado, né? Elas não se permitem se interiorizar. Elas estão tão ocupadas em que tudo seja perfeito lá fora que elas não permitem verificar que se os seus desejos correspondem às suas necessidades. Elas não se permitem esse tempo. Não posso, eu não posso. Essas pessoas vivem escondendo muito os seus sentimentos, por isso elas são muito propensas a estresse. E eu compartilhei ontem na live, né? Eu era uma pessoa que sempre tive muita dificuldade de mostrar os meus sentimentos. Por quê? Porque fica preso nessa coisa de querer ser perfeito. E aí tem um aspecto muito interessante. Normalmente quem está conectado com isso vai se vincular a profissões que acreditam promover a justiça, não necessariamente precisam ser formadas em direito, mas se são profissões que vão ser justas ou mexem de alguma maneira com leis ou que promovem a justiça, é porque a gente tem essa dor. E não sei se você sabe, eu sou terapeuta hoje, consteladora, mas eu sou formada em direito. E o próprio direito me trouxe para a constelação. Então aqui mostra o quanto, sim, essa foi uma grande ferida. Hoje ela já está bem minimizada na minha vida com os processos de cura, ok? Nas lives eu comentei, hoje eu me percebo muito mais na ferida da humilhação. Aqui também existe uma dificuldade de amar e ser amado. Amor próprio, como que alguém com essa ferida vai ter? E se eu não tenho amor próprio, como que eu vou amar o outro? Não consegue amar e ser amado, não consegue demonstrar os sentimentos.
Costuma pensar tarde demais no que gostaria de ter dito ou nas provas de afeição que gostaria de ter dado a quem ama. Promete que faria isso da próxima vez, mas sempre vai esquecer a oportunidade de se apresentar. Por quê? Porque tem essa dificuldade de sentir. E também evita que os outros a toquem. Não gosta de ser tocado. Essas pessoas se conectam com algumas emoções, a mais vivenciada é a raiva e o seu maior medo é a frieza. Claro, porque como ela é muito fria, ela tem medo de receber a frieza dos outros. E aí, como que você pensa que fica uma questão da sexualidade de uma pessoa aqui, com essa ferida? Muito impactada, né? Como é uma pessoa muito rígida, perfeccionista, ela vai ter dificuldade de relaxar e sentir prazer, tem problemas em exprimir a ternura que sente e tem muita dificuldade de se comprometer. Por quê? Porque tem medo de se enganar na escolha do parceiro. E para finalizar sobre essa ferida, gente, quais são as doenças mais comuns? Dormências, tensões, claro, a pessoa é rígida, estressada, estafa emocional, tendinite, bursite, artrite, torcicolo, prisão de ventre, hemorroidas, cãibras, varizes e presta atenção, pele ressecada, psoríase, problemas no fígado, insônia e problemas de visão. O que você achou ouvindo tudo isso que eu compartilho contigo, hein? Talvez essa ferida tenha alguns traços apenas, ou talvez seja a tua grande ferida. Sente aí, se conecta com ela. Eu vou deixar esse conteúdo gravado aqui, exclusivo para você, certo? Vou colocar abaixo desse videozinho aqui o link para você se inscrever no aulão do YouTube, o link da página do evento, e vou deixar o grupo aberto para você poder fazer alguns comentários sobre o que você está achando do conteúdo, ok? Fico muito feliz que você esteja aqui no meu grupo de WhatsApp, cansei, quero tomar as rédeas da minha vida, porque você compartilha o sentimento que me moveu a fazer esse movimento aqui, porque eu também cansei. Chegou uma hora que eu disse, eu preciso curar as minhas feridas, para que a minha vida adulta seja comandada pelo meu adulto e não por essa criança machucada por tudo que ela viveu. E hoje, sim, como adulta, eu posso me responsabilizar e cuidar de tudo isso. Ok? Vamos seguindo, interagindo aqui no grupo, logo eu trago mais informações e conteúdo para você. Tchau, tchau.